spray para cabelos, shampoo, condicionador de cabelos, etc. Minha experiência demonstra que mesmo uma quantidade ínfima de substância tóxica é suficiente para causar um problema. Deve-se também frisar que a substância que é tóxica para seu sistema energético pode não afetar outra pessoa. As toxinas energéticas têm efeito muito individualizado. Assim, em caso de que qualquer uma dessas coisas interferir com seu progresso com EFT, você terá que tomar um banho, ou ir embaixo de um chuveiro, e esfregar-se vigorosamente, com um esfregão isento de sabão. Cuide para incluir na lavagem áreas sensíveis como axilas e a genitália. Também cuide de áreas em que você pode ter utilizado perfume ou produtos cosméticos. Enxague seu cabelo várias vezes. Mas não use sabonete ou shampoo nesse processo, já que podem deixar resíduos eles próprios. Ao fazer isto, geralmente, se consegue eliminar os resíduos químicos do corpo. Então aplique de novo EFT. Só que desta vez, faça-o pelado. Eu sei que isto tudo parece ser um pouco estranho, mas a verdade é que muitas vezes resolve o problema. Desta maneira você se livra dos resíduos químicos de seu corpo, e assim minimiza o risco deles interferirem com seu sistema energético. Também fique em pé ao praticar o EFT, a fim de evitar o contato com cadeiras ou camas, enfim com coisas que possam conter substâncias ofensivas. Naturalmente, você estará com os pés nus, e o ideal seria que você pisasse em piso de madeira, ou em um tapete de banheiro de plástico. Desta forma você evita qualquer produto químico que possa estar em seu carpete ou tapete. Se o procedimento acima resultar em sucesso com EFT, então ficará provado que uma toxina energética estava atrapalhando. Entretanto, caso ainda não tenha obtido resultados, então use o método NO. 3 de evitar as toxinas energéticas. Espere um dia ou dois. Se os métodos NOS 1 e 2 não lhe permitiram atingir os resultados desejados, então a probabilidade é que as toxinas energéticas não estão em cima de você. Elas, provavelmente, estão dentro de você. Isto significa que as toxinas foram ingeridas. Ou bem você as comeu ou as bebeu. Se você esperar um dia ou dois, você permite que as toxinas ingeridas sejam eliminadas. Uma vez eliminadas, não estarão aí para competir com essas técnicas. Contudo, se as toxinas ingeridas estiverem em algo que você consome frequentemente, seu sistema terá somente uma estreita janela de tempo dentro do qual o EFT pode ser ministrado com sucesso. Se, por exemplo, o café for uma toxina energética para você, então o seu consumo diário de café irá reduzir a oportunidade para que o EFT funcione. Será obrigado a competir com um inimigo sempre presente dentro de seu corpo. Muitas vezes tornamo-nos dependentes das coisas que consumimos regularmente, o que torna difícil largar delas. EFT representa um auxílio valioso para todos aqueles que querem livrar-se dessas dependências. Isto foi tratado em detalhes em outro capítulo deste curso. Isto nos traz a um ponto interessante. Toxinas energéticas não são sempre aquelas coisas que são notoriamente nocivas. Batatas fritas, por exemplo, não entram na lista dos alimentos saudáveis de nenhum nutricionista. Mas isto não significa que interferem com seu sistema energético. Do contrário, muitas vezes verifiquei que as batatas fritas não se interpõem na eficácia dessas técnicas. Claro que isto não as torna recomendáveis, devido às outras razões conhecidas. Por outro lado, alimentos considerados saudáveis podem ser muito irritantes ao nosso sistema energético. Como regra geral, as coisas que você consome em grande quantidade tendem a tornar-se toxinas energéticas para você. Isto é verdadeiro, mesmo para os alimentos mais saudáveis, mesmo para a alface. A alface, como todas as outras plantas, desenvolve suas próprias toxinas internas para afastar predadores. É uma forma natural de autopreservação. Nós, naturalmente, ingerimos essas toxinas sempre que comemos a planta hospedeira. Normalmente, nosso organismo neutraliza essas toxinas facilmente. Mas se comemos alface em grandes quantidades, começamos a sobrecarregar nosso organismo com essas toxinas da alface. Essas toxinas em excesso tornam-se nocivas para o corpo, e, particularmente, podem irritar o sistema energético do corpo. Isto vale para batatas, ervilhas, ameixas e qualquer outro alimento que ingerimos.
Em poucas palavras, alimentos nos quais ESA 66 géramos na quantidade tornam-se candidatos a serem toxinas energéticas. É portanto recomendável reduzir seu consumo. Enquanto, virtualmente, qualquer coisa pode ser tóxica para nosso sistema energético, existem alguns itens que apresentam maior incidência como causadores de toxinas. Podem ser ou podem não ser causadores de toxinas para você, mas eu os listo porque são causas bastante comuns. Perfumes, açúcar refinado, álcool, ervas, café, nicotina, trigo, chá, laticínios, milho, cafeína, pimenta. Como saber quais alimentos podem estar irritando seu sistema energético o suficiente para inibir o bom funcionamento da receita básica? Não há como. Mas se você for eliminar todas essas substâncias acima citadas de sua dieta durante uma semana, há boa chance de que a receita básica passe a funcionar com eficácia. Se isto, ainda assim, não funcionar, então pergunte a si mesmo intuitivamente o que poderia ser a causa. Só a intuição muitas vezes é precisa. Todos estão expostos a toxinas, mas isto não significa que elas vão interferir com essas técnicas. Pelo contrário, a maioria das pessoas não é suficientemente afetada pelas toxinas energéticas a ponto de deixar de lado esses procedimentos maravilhosos. Por outro lado, temos que manter em mente o fato que alguns males são causados por alérgenos, ou outras formas de poluição. Isto é senso comum. Ainda assim, muitas vezes estamos aptos a aliviar os sintomas mesmo que suas causas provenham do meio ambiente. De fato, algumas vezes conseguimos reduzir drasticamente a própria reação alérgica utilizando EFT. Por exemplo, apesar de ser hipersensível ao trigo, apesar de ser alérgico ao meu gato, apesar de que meu sabonete provoca erupções na pele, e assim por diante. Vi muitos casos em que as reações alérgicas desapareceram completamente com a utilização de EFT. Não é sempre o caso, mas certamente vale a pena tentar. Também quero mencionar que, em certos casos, eliminando uma certa substância da dieta ou do meio ambiente de uma pessoa pode propiciar resultados dramáticos de cura. Por exemplo, uma amiga minha tinha surtos de depressão por longos anos. Ela tomou Prozac e muitos outros medicamentos, e não obteve alívio real, somente um mascaramento do problema. Por uma eventualidade, ela descobriu que tinha uma intolerância a trigo, e tão logo eliminou o trigo de sua dieta, as depressões cessaram por completo. Sem pílulas, sem EFT, ou qualquer outra coisa. Simplesmente deixando de ingerir trigo em sua dieta. O valor da persistência. Eu comecei EFT parte 2 com o seguinte lembrete. Se você for utilizar a receita básica persistentemente, enquanto se sintonizar ao seu problema, há uma grande probabilidade que o problema desaparecerá. A persistência, ela própria, pode servir para neutralizar os efeitos de muitos desses impedimentos. Com persistência, você executará a receita básica, a diferentes horas durante o dia, dentro e fora de casa, no escritório, usando diferentes roupas, e tendo feito refeições com alimentos diferentes. Isto significa que seu meio ambiente tóxico mudará constantemente, e você provavelmente encontrará uma ou mais janelas de tempo em que as toxinas energéticas, supondo que sejam um problema para você, não se interpõem aos resultados do EFT. Também o problema que exige o exercício de respiração do osso da clavícula não está sempre presente. Vai e volta, e a persistência provavelmente encontrará uma janela de tempo em que o exercício não é necessário, supondo que seja mesmo necessário para você. E com persistência você executará repetidamente o preparo, e focando aspectos, lidando portanto, rotineiramente, com a maioria dos problemas apresentados por esse fenômeno. A questão é que, a persistência compensa. Se você aplicar a receita básica, diligente e persistentemente, a qualquer problema que seja de seu interesse, você conseguirá melhorar seus resultados com EFT, sem ter que lidar com as tecnicalidades desses impedimentos. Você terá ainda melhores resultados se você for endereçar o EFT a todos os eventos específicos de sua vida, que podem contribuir para os problemas dos quais você está querendo livrar-se. Atalhos. Dado que a receita básica leva somente 1 minuto para ser aplicada, você poderá perguntar por qual razão estou querendo introduzir o conceito de atalhos. Afinal, quanto tempo é preciso reduzir-se de 1 minuto? Embora seja possível passar inteiramente por cima deste capítulo, e ainda assim conseguir excelentes resultados com EFT, aprendendo os atalhos lhe dará 2 vantagens. 1.
você pode aprofundar seu entendimento da receita básica, porque a maioria dos atalhos envolve desdobrar o processo e detalhar seus componentes individuais. 2. Terapeutas, médicos e outros curadores apreciarão as economias de tempo obtidas. Muitas vezes você consegue resolver o problema com uma versão de 15 ou 20 segundos da receita básica, e esse tempo poupado realmente pode significar algo quando estiver lidando com muitos pacientes. Comecemos em recapitular a receita básica. Ela se configura com o preparo, a sequência, gama de 9, a sequência. Se pudermos eliminar qualquer um desses passos, ou torná-los mais curtos, obviamente, ganharemos alguma eficiência em tempo. Encurtando a sequência é a peça principal da receita básica. É o fator de maior contribuição para derrubar todos aqueles pinos emocionais, após do preparo tê-los colocado em posição. Ainda que não possamos eliminá-la, geralmente, poderemos encurtá-la. Fato é que os meridianos de energia que circulam pelo nosso corpo estão todos interligados, e, por experiência própria, posso dizer que batendo em um meridiano muitas vezes se ativa um outro. Assim, por tentativas e erros, descobri que batendo em menor número de meridianos, via de regra, traz o resultado desejado. Eu começo com PIS, ponto início da sobrancelha, e paro com PEA, ponto embaixo da axila. Continuando a bater na ponta dos dedos e na mão, geralmente, não é necessário. Você me verá repetidas vezes fazer isto nos vídeos. Raramente faço a sequência inteira. Para maior clareza, a versão com atalho da sequência se apresenta como segue. PIS igual ponto no início da sobrancelha. PLO igual ponto do lado do olho. PEO igual ponto embaixo do olho. PEN igual ponto embaixo do nariz. PEB igual ponto embaixo da boca. POC igual ponto no osso da clavícula. PA igual ponto embaixo da axila eliminando o preparo. Como você se lembra, a reversão psicológica está quase sempre presente em casos de depressão, dependências e doenças degenerativas, e por isso, nesses casos, o preparo é quase sempre indispensável para que o processo funcione. Mas com outros problemas, PR está presente em somente de 40% dos casos. Isto faz com que em 60% dos casos o preparo não seja necessário. Podemos eliminar o preparo e arriscar o fracasso em 40% dos casos em que PR está presente? Podemos sim. Existe uma maneira de fazê-lo. Entretanto, eu normalmente incluo o preparo rotineiramente porque leva só alguns segundos para fazê-lo. Mas se decidir omitir o preparo, existe um modo de saber rapidamente se tenho que voltar e fazê-lo. Começo com a sequência a versão atalho que leva só 10 segundos, e aí paro, e avalio se foi feito algum progresso. Pergunto às pessoas se a intensidade reduziu-se do número original, que era, digamos 8. Se dizem sim, aí eu sei que o preparo não foi necessário, e continuo com a receita básica. Como sei que o preparo não foi necessário? Simples. Eu sei que PR bloqueia qualquer progresso desde o início, e, como houve progresso no caso do exemplo, PR não poderia estar presente. Se, por outro lado, progresso nenhum foi feito, devo suspeitar que PR estava presente, e recomeço com a receita básica, porém, desta vez iniciando com o preparo. Com experiência você descobrirá que há pessoas com muito pouca ou nenhuma PR. É muito bom descobrir isto, porque você poderá passar a jato por todos seus problemas com incrível velocidade. Eliminando o procedimento gama de 9. O procedimento gama de 9 tampouco é sempre necessário. De fato, é necessário somente aproximadamente em 30% dos casos. Eu simplesmente o elimino porque em 70% dos casos é dispensável. Se não fizer progressos do modo desejado, eu sempre posso voltar a incluí-lo, e assim conseguir QFT resultado. Movimento dos olhos do chão até o teto. Este é um atalho útil quando você já reduziu a intensidade do problema para um nível baixo, digamos 1 ou 2, numa escala de 0 a 10. Leva só 6 segundos para executá-lo e, quando funciona, reduzirá o número a 0, sem que você precise fazer mais uma rodada de receita básica. Para executá-lo, bata no ponto gama de 9, PG, continuamente, e, ao manter sua cabeça em posição reta e imóvel, leve 6 segundos para movimentar seu olhar lentamente do chão até o teto. Repita continuamente a frase lembrete ao fazer este exercício. Esse procedimento é demonstrado nos vídeos.
Adriane lhe mostra como fazê-lo no capítulo dos atalhos do primeiro vídeo na série de vídeos da parte segundo. A arte de praticar atalhos. Pelo fato que alguma arte está envolvida, é difícil pôr no papel de que modo esses atalhos devem ser praticados. Essa é a razão pela qual incluí numerosas demonstrações de vídeo neste curso. Você me verá praticar esses atalhos em variadas situações, e, ao observar-me, poderá obter um senso exato de como proceder. A experiência é o melhor instrutor quando se trata de utilizar atalhos. Este capítulo, na verdade, somente o familiarizou com os fundamentos. Contudo, não se esqueça que a receita básica só leva 1 minuto para ser aplicada. Você não necessita realmente utilizar os atalhos. Eles somente garantem maior velocidade e conveniência, e só. Os vídeos para a parte segundo, para uma referência fácil, todas as gravações EFT foram sumarizadas no apêndice, vídeo 1, resumo. Esta gravação é uma ponte entre parte primeiro e parte I, sendo que o conteúdo da parte primeiro é recapitulado, e muitos dos novos conceitos apresentados na parte segundo do manual são revistos. Aqui discutimos os impedimentos à perfeição, os atalhos, e a metáfora da floresta com suas árvores. Vídeo 2, exemplos do auditório. Os vídeos restantes contêm uma combinação condensada de 2 seminários com duração de 3 dias. Este vídeo começa no início do seminário, e explora uma grande variedade de temas, ambos emocionais e físicos, e confere uma perspectiva exata do extensivo potencial de EFT. Aborda temas como o medo de falar em público, agorafobia, ansiedade, enxaqueca, dores físicas, medo de voar, depressão, fibromialgia e alta pressão sanguínea. Também é discutido no palco a afirmação da descoberta, e algumas importantes demonstrações da reversão psicológica. Essas últimas demonstrações devem ser consideradas de crucial importância para você estudar. Vídeo 3, questões emocionais. Primeiro, há 2 sessões neste vídeo. A primeira é com Jason, que precisa livrar-se de raiva e traição resultantes do fato que sua esposa o deixou, e o impediu judicialmente de ver sua filha. A segunda sessão é com Verônica. Você a reconhecerá como sendo a senhora que utilizou EFT por ter sido estuprada por seu pai, no segundo vídeo da parte primeiro. Ela aparece aqui, 3 ou 4 meses mais tarde, e ainda não tem problemas emocionais com aquele evento. Esta é a prova mais indiscutível do poder de EFT mesmo em questões da maior intensidade. Neste vídeo, ela trabalha com um tema completamente diferente. Ela tem emoções, obviamente, intensas a respeito de ter sido 69 abandonada, de ter ficado só, e de não ter sido amada, quando criança pequena. Nossa sessão de EFT elimina o problema, e ela volta no dia seguinte para relatar que se sente leve feito uma pluma. A terceira sessão é com Sandhya, que trabalha com suas emoções com relação às experiências que o pai dela teve durante o Holocausto da Duasa Guerra Mundial. Vídeo 4, questões emocionais. Segundo, tem 2 sessões neste vídeo. Na primeira sessão, Marlis utiliza a EFT para superar mal de amor, uma obsessão a respeito da perda de um relacionamento romântico. Na medida em que a sessão de EFT se desenrola, vários aspectos emergem, e os temas mudam rapidamente. A análise evolve para o fato de que sua mãe não a amava e, após utilizar EFT, ela ri a este respeito. Na segunda sessão, Kathy tem 3 assuntos. 1. Medo de ser tocada, abraçada. 2. Um incidente traumático quando sua mãe jogou água fervente nela. E 3. Uma dor na espádua, que tem relação com o fato de que teve que se desviar de pancadas. Ela responde maravilhosamente bem a EFT, e o preparo reversão psicológica não é necessário, ainda que várias rodadas de EFT sejam realizadas. Vídeo 5, problemas físicos. Há 4 sessões neste vídeo. Na primeira, com IJ, rigidez dos músculos da mandíbula, que provém do fato que ela range os dentes de noite. O atrito é tão forte que ela precisa usar uma placa amortecedora para proteger seus dentes. Com EFT ela consegue livrar-se completamente desse problema em questão de minutos, apesar do fato que o problema a vinha acompanhando por 2 a 3 anos. Ela também tinha dor de cabeça, que ela eliminou utilizando EFT em si mesma. Na segunda, Patrícia sobe ao palco com um episódio de asma, do qual ela sofre há mais de 10 anos. Ele consegue um alívio muito grande com EFT, e relata, no dia seguinte, que a asma não voltou. Ela também consegue grande alívio de um problema nas costas, apesar de que ela tem hérnia de disco.
Dorothy subiu ao palco como uma arritmia, o que é um problema para o qual o EFT nunca tinha sido utilizado antes. Já que nosso lema é, experimente em tudo, aplicamos EFT, e tivemos excelentes resultados. Connie M utiliza EFT contra sua dor na nuca, a qual, segundo ela, surgiu devido a questões emocionais. Ela consegue alívio completo. Vídeo 6. Dependências. A primeira sessão inicia com duas senhoras que dirigem uma clínica de distúrbios alimentares. As discussões versam a respeito das causas das dependências, inclusive compulsão alimentar. Então prossegue como uma importante discussão sobre as causas das dependências, e uma sessão inteira, 2, na qual o EFT é utilizado em um grupo de pessoas para que consigam superar os fortes desejos por chocolate, cigarros e álcool. Vídeo 7. Toxinas energéticas, fobias e persistência. Este importante vídeo enfatiza o efeito das toxinas energéticas, e o valor da persistência quando se utiliza EFT. A primeira parte é uma entrevista com Todd, o qual não tem resultados com EFT durante o seminário, porque há toxinas energéticas que o impedem. Então ele volta um mês depois, para relatar aos participantes de outro seminário, o efeito dramático que uma mudança de dieta teve a respeito de sua insônia, dor nos olhos, e depressão. Em seguida, uma sessão diferente, na qual várias pessoas conseguem melhorar sua condição de fobia de cobras. Entretanto, ainda que as melhoras sejam dramáticas segundo padrões normais, são consideradas medíocres e relativamente ineficazes segundo padrões EFT. Suspeita-se que isto seja devido à presença de toxinas energéticas no auditório. Persistência torna-se necessária para produzir o alívio desejado a essas pessoas. Finalmente, mostramos o valor da persistência em uma sessão com Grace, que sofria de intensa depressão, e de muitos outros problemas. Consegue-se pouco progresso no palco, mas sua persistência e atenção à sua dieta nas semanas seguintes produzem substancial progresso em seu estado emocional. Ela relata isto, entusiasticamente, em uma conversação telefônica. Vídeo 8. Problemas comuns, perguntas e respostas. Este é um vídeo que explica a utilização de EFT em variada seleção de áreas, tais como esportes, golfe, negócios, discursos, procrastinação, autoestima e relacionamentos. Contém também numerosas perguntas do auditório, e respectivas respostas, para o complemento de sua compreensão do EFT. Apêndice artigos escritos por Gary Craig sobre, utilizando EFT para medos e fobias, utilizando EFT para memórias traumáticas, utilizando EFT para dependências, utilizando EFT para curas físicas, utilizando EFT para melhorar a autoestima, sumário das gravações EFT, utilizando EFT para medos e fobias. Aproximadamente 10% da população sofre de uma ou mais fobias. Elas podem causar medos intensos, e, frequentemente, impõem severas restrições às vidas das pessoas que sofrem delas. Existem centenas de possíveis fobias, e a EFT pode ser eficaz em todas elas. Eu relaciono abaixo algumas das mais comuns. Medo de falar em público, medo de alturas, acrofobia, medo de cobras, aranhas, insetos, claustrofobia, medo do dentista, medo de seringas, medo de dirigir, medo de elevadores, medo de voar, medo de pontes, medo de rejeição, medo de sexo, medo de água, medo de velocidade, medo do telefone, medo do casamento, medo de homens, medo do fracasso, medo de doenças, medo de cachorros, medo de computadores, medo de abelhas, medo de estar só. O que é uma fobia? Para nosso propósito, a fobia é sempre um medo excessivo, bem acima de qualquer precaução ou preocupação normal. Deixe-me explicar. Nossos medos são essenciais, até certo ponto. São importantes para nossa sobrevivência. Sem eles estaríamos passeando no alto dos telhados, ou comendo arsênico, ou jogando tênis na autoestrada. São um mecanismo automático que entra em funcionamento sempre que um perigo nos ronda. Eles pisam no freio e nos preservam de danos. Mas algumas vezes, os medos extrapolam nessa sua função. Eles vão além dos limites de precaução normal, e criam uma reação desnecessária. É uma coisa, por exemplo, ser cauteloso quando se vê uma cobra ou uma aranha. Algumas delas são perigosas, e podem causar-lhe dano. Mas é uma coisa bem diferente sentir seu coração bater forte, ou ter dor de cabeça, náusea, ânsia de vômito, suor, lágrimas e uma longa lista de outros sintomas de medos excessivos. Essas reações são sem sentido, uma vez que não contribuem mais para sua segurança do que uma normal precaução. Trata-se de medos excessivos e só servem para criar uma condição miserável para a pessoa fóbica.
É somente esse excesso de medo, essa parte desnecessária, essa parte que está bem além e acima de uma precaução normal, que nós definimos como uma fobia. O que é fascinante com relação a EFT neste contexto é que elimina a parte fóbica do medo, mas preserva a precaução ou preocupação normal. As pessoas, muito frequentemente, se espantam com a rapidez com a qual uma fobia de toda a vida desaparece. Mas o procedimento não as torna estúpidas. Elas não pulam subitamente de um alto edifício, nem beijam ursos pardos. O que é interessante, contudo, é que as pessoas que eliminaram uma fobia com EFT tendem a ter menos medo daquela circunstância fóbica que o público, em geral. Quase todo mundo, por exemplo, tem alguma resposta fóbica a alturas. Peça a 100 pessoas de olhar para baixo do topo de um arranha-céu, e a maioria se sentirá pouco à vontade. Essa é uma resposta fóbica, naturalmente, mas para a maioria das pessoas é de pouca intensidade. Não lhes causa, realmente, um problema, em seu dia a dia. Por outro lado, aqueles que eliminaram uma fobia de alturas completamente com EFT, nem sequer sentem alguma coisa. Isto causa uma grande surpresa a muita gente, porque a sabedoria convencional ensinou por décadas que intensas fobias, de longa data, estão profundamente arraigadas, e levam meses e anos para serem eliminadas. Com EFT não é bem assim. Algumas fobias levam mais tempo do que outras para serem neutralizadas, mas isto não é devido à sua intensidade ou duração. É devido à sua complexidade, e à quantidade de aspectos envolvidos. Se uma fobia se mostra recalcitrante ao tratamento com EFT, utilize EFT nos eventos específicos que podem estar subjacentes ao medo. Os exemplos poderiam ser, apesar de que aquela cobra me picou quando tinha 8 anos, apesar de ter caído do telhado da escola quando estava na 4ª série, apesar de que toda a classe riu de mim quando esqueci as palavras em meu discurso. E assim por diante. Com isto em mente, vamos aplicar o que você aprendeu anteriormente neste manual. Por favor, relembre a afirmação da descoberta, na qual se baseia o EFT. A causa de todas as emoções negativas é uma interrupção no fluxo energético do corpo. Todas as reações fóbicas são emoções negativas, e consequentemente são causadas por um ZZZZT em seu sistema energético. Isto significa que, conceitualmente, a solução para seu problema é muito fácil. Elimine simplesmente o ZZZZT e a fobia se esvanecerá a zero. Nenhuma dor de cabeça,